E aí pessoal, como que vocês estão? Meu nome é Pedro Greg e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o que é, sem dúvida, uma das perguntas que mais me mandam lá no Instagram do Projeto Jovem Arquiteto. Você sabe qual que é a melhor configuração para o seu computador para você trabalhar com arquitetura e renderização de maquetes? Você sabe se é melhor, por exemplo, você estar utilizando um notebook ou um desktop? Se é melhor você utilizar um computador da Apple ou Windows? Hoje eu vou tirar todas essas dúvidas, tá, gente? Então é muito importante que vocês acompanhem esse vídeo inteirinho, fiquem comigo até o final, porque a gente vai conversar tudo sobre esse assunto. Inclusive, eu vou mostrar aqui na tela do computador peças e componentes que vocês podem estar utilizando para montar a máquina de vocês, tá bom, gente? Então, se você acha que esse conteúdo é válido aí para você de alguma forma, já clica aqui embaixo no botãozinho de se inscrever no canal e liga o sininho, tá, gente? Essa é uma forma de vocês receberem sempre aí as notificações e estarem sempre por dentro do conteúdo que a gente coloca aqui no canal do Projeto Jovem Arquiteto, tá? Outra coisa, né? Clique no joinha e, enfim, gente, bora para a tela do computador que eu vou mostrar todas as configurações para vocês agora. O primeiro ponto, gente, que vocês têm que estar por dentro aí na hora de montar o computador de vocês é saber o que você precisa comprar exatamente e do que é feita a sua máquina, tá? Você não precisa ser um especialista em hardware, né? Até porque não é a nossa área. O que a gente faz é montar uma boa máquina ali para que a gente não tenha dor de cabeça na hora de trabalhar ali com as nossas maquetes. Então, é legal vocês entenderem, saberem o básico pelo menos aí, tá, gente? E o seu computador, ele é formado basicamente por 6 peças principais, que vai ser aí o seu processador, a sua placa de vídeo, a sua placa-mãe, a memória RAM, a sua fonte e... O que mais que eu tô esquecendo? Memória RAM e... Ah, tá. Isso. E o seu HD ou SSD. Então essas são as 6 peças principais, tá? É claro que aí a gente vai ter, por exemplo, o cooler do processador, a gente vai ter o próprio water cooler aqui da nossa máquina, você vai ter o seu gabinete, mas essas peças são as que vão interferir de forma mais direta no funcionamento da sua máquina, tá? E eu separei algumas aqui para mostrar para vocês. E mais um ponto que é extremamente importante que vocês saibam antes de partir aí para a montagem da sua máquina. Vocês têm que saber, gente, o tipo de renderizador que vocês usam. Por exemplo, existem 2 tipos aí principais, né, de software de renderização. Os softwares GPU e os softwares CPU, tá? Isso aqui a galera acaba se confundindo um pouquinho, mas a verdade é que é muito, muito simples. CPU, gente, vão ser basicamente aí os softwares que vão utilizar o seu processador. Tá? Então, por exemplo, aí a gente pode citar o próprio V-Ray ou o Corona, né? Eles são softwares cuja a peça principal ali do seu computador, o que vai definir o tempo de render mesmo, vai ser o seu processador. Se você usa renderizadores GPU, a principal peça do seu computador, o que vai determinar o tempo de render, vai ser a sua placa de vídeo. Tá bom? E aí, quando eu falo isso, né, a galera do V-Ray, né, no caso, os alunos aqui do Projeto Jovem Arquiteto de forma geral, pergunta para mim, Pedro, mas então eu não preciso investir numa placa de vídeo legal? E a verdade é que não é bem assim, tá, gente? Por mais que você esteja trabalhando com o software CPU, né, um software que vai usar o seu processador para renderizar, é bacana sim você investir também numa placa de vídeo que tenha uma potência legal. Porque algumas atividades que vocês vão fazer ali na interface do seu computador vão exigir bastante dessa placa, tá? Então, por exemplo, você está manuseando a própria viewport do SketchUp, tá? Isso vai exigir da sua placa de vídeo. Outro ponto legal aí de vocês estarem por dentro é que o V-Ray, ele já está vindo com uma tecnologia híbrida, né? Então você pode estar renderizando tanto com o seu processador quanto com a sua placa de vídeo, utilizando os dois para ter mais tempo ainda de render. Então é importante sim que vocês invistam também numa boa placa de vídeo, tá? Então agora sim, né, depois de fazer todo esse apanhado geral aí, vamos para a tela do computador, vou mostrar para vocês aí algumas peças bem importantes que vocês podem estar levando em conta na hora de montar o computador de vocês. Então, pessoal, agora sim vocês já estão vendo aqui a minha interface de trabalho, né? E eu deixei aqui aberto o Kabum, tá? Kabum, gente, é o site aí onde eu montei o meu computador, tá? Isso aqui não é nem de longe uma propaganda aí, quem dera se fosse, né? Mas é um site que eu recomendo sim, tá? Que vocês estejam montando, até porque aqui a gente encontra todas as peças e o pessoal pratica um preço bem bacana mesmo, tá? Então eu deixei aqui algumas abas abertas e a gente vai começar aí justamente pelo processador, tá?
Processador, pessoal, vai ser aí a parte que a gente pode encarar como o cérebro do seu computador. Ele vai ser responsável, como o próprio nome já diz, por todos os processos que as outras peças ali, que os outros componentes da sua máquina vão estar mandando informação para ele, tá bom? Então, ele vai fazer o processamento de todos esses dados e quanto mais forte o seu computador, o seu processador, mais rápido vai ser seu render. E tem alguns fatores importantes aí que vocês têm que observar no momento que vocês forem fazer a escolha dele aí. E já deixando claro, tá, gente, que o que determina aí o quão o seu computador vai ser potente, vai ser basicamente aí, né, o quanto você está disposto, o quanto você está podendo investir nessa máquina. Então, no geral, claro que simplificando muito aqui, o mais caro acaba sendo, sim, o melhor na grande maioria dos casos, tá? Então eu separei aqui alguns processadores bons que vocês podem estar estudando aí na hora de fazer a compra. Aqui, gente, ó, eu estou com um processador Intel Core i5. E o que vocês têm que observar nesse processador, em todos os processadores da Intel, quando vocês forem levar em conta aí? Vocês vão ver, né, se ele vai ser um i5, um i7, um i9, né? Isso é a primeira especificação dele aqui. E vocês vão ver também esse primeiro número aqui dessa sequência de números, tá? Esse número aqui, o primeiro númerozinho dele, tá? Aqui tá 9400, o primeiro número é equivalente à versão. Quanto mais elevada a versão, mais tão forte vai ser o seu processador. Então aqui já é uma nona versão aqui do i5. Outra coisa que vocês vão ter que observar é o númerozinho que está no final dele. Aqui vocês não precisam ir tão a fundo, o importante é que vocês se atentem para não pegar um processador que tenha a terminologia U, tá? A letra U. Porque esses processadores visam a economia de energia e, consequentemente, eles têm um rendimento bem abaixo. Então, se você pega um i7 que tem a letra U aqui no final, você pode ter um rendimento abaixo até mesmo do i5, tá, gente? Então, fiquem atentos a isso aí para não fazer besteira mesmo na hora de comprar. Vocês vão ver a memória de cache desse processador e esse 2.9 GHz e esse 4.1 GHz aqui nessa tecnologia turbo que eles têm, isso determina a velocidade, tá? E tem mais alguns pontos que a gente vai ver agora, tá? Então, clicando aqui, vamos ver aqui o que mais que a gente tem que observar. Tudo isso vocês podem ver aqui nas especificações, tá, gente? Acaba sendo até mais fácil. Então, a gente vem aqui, clica, vai lá embaixo. E aqui, gente, aqui que está um negócio importante, tá? Vocês vão vir aqui direto na abinha de performance e aqui vocês vão observar basicamente todos os aspectos, mas os principais eu vou conversar com vocês agora, tá? O número de núcleos e o número de segmentos, tá? Esses segmentos, gente, dependendo do processador que vocês entrarem, ele vai estar como número de threads, tá? Ele pode variar o nome, mas isso aqui, para facilitar, para deixar bem claro aí, o número de segmentos ou threads, ele vai ser o que vai determinar o número de quadradinhos. Sabe os quadradinhos que aparecem ali na hora que a gente está renderizando a maquete? O que a gente chama de buckets, né? Na verdade, o que a gente chama não, né? A gente chama de quadradinhos. O nome exato, o nome certo é buckets. Então, os buckets do V-Ray, eles são determinados pela quantidade de threads que tem no nosso processador, não é o número de núcleos. Então, com esse processador aqui, a gente teria 6 quadradinhos passando e limpando ali a nossa cena. A gente tem que ver aqui a frequência básica, tá? Que é a velocidade, ou seja, uma velocidade de 2,9, mas, olha que bacana, ele pode chegar na frequência máxima de 4.10 GHz. Isso aqui significa que quando o seu computador sentir necessidade, ele vai atingir essa velocidade aqui. Então, pô, super bacana saber disso aqui, tá, gente? E outro ponto importante é vocês verem aqui o TDP dele, tá? TDP vai ser o quanto o seu processador vai esquentar. Então aqui você consegue ver que isso aqui vai chegar a 665 watts. Então é legal vocês observarem isso também. E mais uma observação aqui que eu acho que é bem importante, que isso aqui quase ninguém te fala, mas a galera que não é muito por dentro aí dessa parte de hardware não sabe muito, tá, gente? Os processadores da Intel, eles não vêm com cooler integrado, tá? Quando você vai instalar o seu processador, você tem ali a sua placa-mãe, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, você vai ter o seu processador, tem uma pecinha desse tamanhozinho. Você chega e coloca ele ali na sua placa-mãe e por cima dele você tem que colocar um cooler. O cooler não vem junto com os processadores da Intel, então se você for optar por um i5, i7, i9, se atente a isso, você tem que comprar também um cooler para o seu processador. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu comprei a minha máquina, eu esqueci do cooler e tive que
enfim, esperar mais uma semana para ele chegar e montar tudo depois. Então, fiquem atentos a isso também, tá, pessoal? Então, esse processador aqui é uma excelente opção, tá? Vocês viram aí que ele tem uma velocidade bem considerável. Você vai ter aí 6 buckets limpando a sua cena. Vamos ver aqui, eu tinha separado mais algum. E aqui a gente tem os i7, tá, pessoal? Então aqui, ó, você tem o i7 de 8ª geração, com 12 megas de memória. Aqui nesse i5 você tinha 9 megas, né? Aqui você já tem 12. 3.2 GHz, podendo chegar até 4.6. E se eu clicar aqui, olha só que legal que esse processador aqui, tá, gente? Esse aqui é uma excelente opção, tá? E, ó, enfim, aqui propagandas. E aqui embaixo, olha só, já mudou um pouco. Foi até legal abrir esse aqui para mostrar para vocês. Porque você também tem os mesmos 6 núcleos, só que aqui, gente, vocês têm 12 threads. Então você vai ter 12 quadradinhos, 12 buckets limpando a sua cena. Consequentemente, você vai ter um render bem mais rápido. E você pode ter uma velocidade máxima de 4.6 GHz, além de ter uma memória de cache aqui de 12 megas e o TDP, né, o quanto o seu processador vai esquentar, vai ser aqui os mesmos 65 watts. Então, claro que se você está visando desempenho, esse processador i7 aqui vai ser melhor do que aquele i5 que eu acabei de mostrar, tá, gente? E aí a gente tem também os processadores da AMD, tá, gente? Que são processadores muito bons, têm um custo-benefício excelente. Vou mostrar alguns para vocês aqui agora. Olha só, então eu tenho esse processador AMD Ryzen 3, tá? E aqui uma coisa legal, os processadores da AMD já vêm com o cooler integrado, tá, gente? Eu sei que às vezes pode ser uma preocupação meio besta, mas é que é uma pecinha bem simples que se você esquece, você tem que correr atrás depois. Então vamos pegar esse primeiro aqui, a gente vê que ele tem um valor bem abaixo do processador da Intel, né? Mas a velocidade fica próxima daquele 5. Então olha só, ele tem 3.7 GHz. Esse da Intel aqui, vamos ver? Ó, ele chega a 4.10, né? Acaba sendo uma diferença considerável sim, na verdade, tá? Mas o preço está bem abaixo. Então vamos clicar aqui e você vai ter aqui as mesmas especificações. Tá, então você tem aqui, ó, 4 trades, ou seja, a gente já consegue ver que ele é bem abaixo na verdade, tá, gente? Ele tem 4 trades aqui, ele tem uma memória cache de 4 megas e, enfim, ó, 65 de TDP e ele pode chegar a 3.7 GHz de velocidade, ou seja, serve também, mas acaba sendo abaixo. Mas beleza, Pedro, eu quero economizar, não estou podendo gastar. O que você recomenda para processador para rodar o V-Ray? Gente, para rodar o V-Ray, você vai precisar aí, no mínimo, de um processador i5 ou um AMD, desse aqui que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá? Que tenha que tenha aqui uma quantidade de trades aqui, né, na verdade, considerável. Tá? Então, isso aqui é o mínimo para vocês trabalharem. Claro que quanto mais você puder investir, melhor vai ser a sua máquina. Então, entre pegar esse aqui e pegar esse i7, o i7 vai te render um desempenho melhor. Eu acho até que eu separei alguns mais caros aqui, tá? Pra galera que realmente quer investir pesado nisso. Então, olha só, esse processador AMD Ryzen Threadripper. Esse aqui é um processador excelente, ele vai fazer, seu render voar. Só que você vai pagar mais por isso, o que é natural. Então, vou clicar aqui para a gente ver as especificações. Olha isso aqui. Então, a gente tem 38 megas de cache, né? E ele também chega a 4 GHz aqui de velocidade. Vamos lá embaixo, vamos ver quantos buckets a gente vai ter na nossa cena. Então, a gente vai ter 24 trades, ou seja, 24 buckets limpando a nossa cena. Gente, é muita coisa. Então, também é um processador muito bom para a gente usar. Só que olha o TDP dele, né? Ele esquenta até 180 watts. Então, são coisas aí pra gente ficar atento. Mas como eu disse, tá, gente? Todos os processadores que eu tô mostrando pra vocês aqui vão te atender super bem, ok? Mas vejam esse vídeo até o final, que quando a gente for falar da placa-mãe, a gente vai falar mais um pouquinho dos processadores aqui, que vocês têm que ficar... outros aspectos que vocês têm que ficar bem atentos aí na hora de escolher tanto o seu processador quanto a sua placa-mãe, que é um componente que a gente vai falar mais pra frente. E o pessoal gosta bastante de saber qual que eu estou usando. Gente, hoje eu estou usando um processador i7 de 6ª geração, ou seja, já está bem antiguinho, está na hora de atualizar já, mas ele tem um rendimento muito bom ainda, tá? Eu não sofro, não passo raiva ali na hora de renderizar, ele passa com 8 buckets limpando a cena, o que já acaba sendo uma velocidade bem legal, mas às vezes ele sofre um pouquinho quando a maquete é muito grande, tá? O que são poucos os casos, no geral funciona super bem.
Tá, gente? E vamos então para o próximo componente do nosso computador. Me estendi um pouquinho no processador, porque realmente é uma peça bem importante para a gente que trabalha com overlay. Vamos aqui para as placas de vídeo, tá, gente? Placa de vídeo, gente, como eu disse, você vai ter que fazer um investimento legal aqui também. Qual que é o mínimo para você trabalhar com overlay? No mínimo, gente, uma GTX aqui de 2 GB, tá? Isso mínimo. O ideal é a partir de 4. Pedro, qual que você está usando? Hoje eu estou usando uma GTX 1060 de 6 GB. Ou seja, seria uma bem próxima a essa aqui, GDDR5, tá? Então vocês têm que ver esse padrão aqui, GDDR. Vocês vão ver aqui a memória e vocês vão ver aqui esse númerozinho, tá, gente? Isso aqui vocês vão ver 1050, 1060, 1070, 1080. Para simplificar bem também, gente, isso aqui quanto maior, mais forte vai ser a sua placa de vídeo. E vocês vão ver também a memória dela. Porque se você tiver uma placa de vídeo com pouca memória, não tiver uma memória grande ali, ela pode sobrecarregar outros componentes do seu computador, tá? Então isso aqui é essencial, ok? Então aqui, se não me engano, está aparecendo só 1060 porque eu pesquisei desse jeito. Então vou colocar só placa de vídeo aqui e vamos ver o que aparece, tá, pessoal? Vou colocar aqui só placa de vídeo. Então aí, você tem várias opções. Então aqui você tem uma AMD Radeon RX, enfim, todo esse... Não recomendo, tá, gente, que vocês usem placas de vídeo da AMD para trabalhar com overlay, porque ele tem uma compatibilidade maior com placas da NVIDIA. Então você tem aqui a AMD e você vai ter, ó, AMD, vamos ver se a gente acha uma da NVIDIA aqui, ó, NVIDIA, tá bom? Uma NVIDIA 1660 de 6 GB GDDR5, uma placa de vídeo muito boa para vocês trabalharem também. O próximo componente da nossa lista aqui, gente, é a nossa memória RAM. A memória RAM é outro componente muito importante no funcionamento geral aqui tanto do SketchUp quanto do V-Ray, tá? Ele vai incentivar... O que é a memória RAM? Vamos entender isso primeiro. Gente, a memória RAM ela é um armazenamento temporário dos arquivos que você está rodando no seu computador. Ou seja, quanto mais memória RAM você tiver no seu computador, mais processos simultâneos você vai conseguir fazer. O que significa isso? Vamos dizer que você está renderizando uma imagem e você abre um vídeo no YouTube ali para assistir. Esse vídeo aqui, por exemplo. Isso vai exigir bastante da sua memória RAM. Se você tiver uma memória RAM bacana, você vai fazer isso sem tanta dificuldade, sem travamentos. Se você tiver pouca memória RAM, vai chegar uma hora que você vai estar mexendo ali no SketchUp, vai começar a encher a sua viewport, você vai ter problemas com travamentos. Qual que é o mínimo para trabalhar com o V-Ray para SketchUp, Pedro? Gente, no mínimo 8 GB aí de memória RAM, tá? 8 GB é o mínimo. Qual que é o ideal? De 16 a 32, tá? E a memória RAM, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, não tem segredo. A memória RAM, elas são alguns pentezinhos que você vai fixar na sua placa-mãe. E aí, quanto mais pentes desse você tiver, mais memória RAM você vai ter. Eles vão sendo acumulativos, acho que dá para colocar assim, tá bom? Então, vindo para a tela do computador aqui de novo, a gente tem aqui, ó, os pentes de memória RAM. Esse aqui é exatamente o que eu estou usando. Hoje eu estou usando 16 GB, tá, gente? Já estou sentindo a necessidade de aumentar um pouquinho. Então, se você quiser 16, por exemplo, também, você vai chegar aqui e vai comprar 2 pentezinhos desse, ok? E aí você já vai ter 16 GB de memória RAM no seu computador, sem segredo nenhum. E é uma peça, como eu disse, super... não é nem importante, é essencial que vocês invistam nisso aqui, tá, gente? Para ter um bom funcionamento da sua máquina. Depois disso, a gente tem a parte do armazenamento, tá? Então a gente entra aqui na parte do HD ou do SSD. Que são aí realmente onde os seus arquivos, os programas que você tem instalado no seu computador vão ficar armazenados. Por que a gente fala muito do HD ou do SSD? Gente, são duas tecnologias, vamos dizer assim, que têm a mesma função, que é guardar aí seus arquivos. O que muda de uma para outra? O HD, ele realmente é um disco rígido, então ela é uma peça extremamente sensível, que se você derruba ali, você corre risco de perder todos os seus arquivos, por exemplo, e tem uma peça girando ali dentro, né? E isso armazena todos os arquivos que você tem no seu computador. O SSD já não, ele é uma plaquinha bem fininha, tá? Que também tem a mesma função de armazenar os seus arquivos. A principal diferença são duas. As principais diferenças são duas, né? A primeira é que o SSD ele tem uma velocidade de interpretação ali, eu acho que dá para colocar assim, né? Uma velocidade de inicialização, talvez, dos seus arquivos muito mais rápida.
Então, por exemplo, você vai ligar o Windows do seu computador com SSD, você vai clicar para ligar aqui o computador, em coisa de segundos ele vai estar ligado. Você vai abrir o AutoCAD, ele vai abrir muito rápido, ele vai ter um funcionamento muito rápido de forma geral. No HD isso acontece de forma mais lenta. E a segunda principal diferença é no preço, tá bom? Então o preço muda muito de um para outro, tá? Enquanto eu vou mostrar aqui para vocês, tá, na tela do computador, mas a diferença acaba sendo bem discrepante. E depois eu vou falar uma coisinha que vocês podem fazer que eu estou usando no meu computador hoje e funciona super bem. Então aqui, gente, a gente tem um HD, tá? Um HD Seagate, enfim, de 1 TB. Aqui é importante vocês verem a capacidade de armazenamento do HD. Então aqui a gente tem 1 TB de capacidade. É uma capacidade relativamente boa para um uso doméstico aí, tá? E ele está saindo aqui no valor de R$ 244 ou 219, caso você vá pagar no boleto. Aqui a gente já tem um HD de 2 teras que está saindo R$ 411, tá? Agora vamos ver aqui os SSDs. Olha só. Então aqui a gente tem um SSD de 240 GB e ele está R$ 203. Então vamos comparar aqui, ó. Ele está quase o preço de um HD de 1 tera. Então olha a diferença, tá, pessoal? Se vocês optarem pelo SSD, eu aconselho, se vocês forem usar só o SSD, eu aconselho que vocês peguem pelo menos 1 tera, porque senão vocês vão sofrer com armazenamento lá na frente, tá, gente? Então, vamos ver aqui o preço de um SSD que tenha 1 tera, aproximadamente 1 tera. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Achei, olha só. SSD Kingston 960 GB, ele está com um valor de 860, tá? 860 não, R$ 823. E aí, gente, uma solução, uma opção que vocês têm aqui, que é inclusive o que eu estou usando hoje. E aí, gente, ó, nada do que eu estou falando aqui é regra, tá? Porque às vezes eu falo aqui e o pessoal interpreta como se fosse uma verdade absoluta. Eu estou falando para vocês, vou falar para vocês aqui agora o que eu estou usando hoje. Então você tem a tecnologia do HD, que é uma tecnologia de armazenamento mais barata, e você tem o SSD, que é uma tecnologia de armazenamento mais rápida e mais cara. O que eu uso hoje é a combinação híbrida, ou seja, um HD e um SSD. Eu tô com um HD aqui no meu computador, gente, de 1 tera, tá? 1 tera, eu consigo colocar 1 tera de arquivos aqui. E eu tô também com um SSD de 480 GB. Na época que eu comprei um SSD de 128. Eu comecei a colocar programas ali, então eu instalei AutoCAD, eu instalei Revit, eu instalei V-Ray, eu fui instalando programa e sobrecarreguei esse SSD e tive que fazer a migração para um maior. Então eu já aconselho que vocês peguem um maior também. Então eu estou utilizando hoje essa tecnologia híbrida. Ah, Pedro, é melhor, é pior? Gente, vai do que cada um pode colocar, investir aí, tá? De qualquer forma, o SSD é muito mais rápido do que o HD mesmo. Então eu recomendo que vocês tenham de qualquer forma um SSD aí no computador de vocês. Mas reforçando, tá, gente? Vocês podem fazer aqui as contas mesmo. Então, pô, será que é mais barato eu pegar um HD, vamos ver aqui, de 2 teras e combinar ele com um SSD aqui de 240 GB, ou será que sai mais barato já eu pegar um SSD de 960 GB e né, arriscar que essa memória aqui seja suficiente para armazenar meus arquivos e rodar os programas que eu preciso? Vai do uso de cada um, tá bom? Então tenham isso em mente, saibam o que cada peça faz e dessa forma eu tenho certeza que a sua escolha vai ser muito mais clara e acertada, ok? O próximo aqui, gente, então vai ser a nossa placa-mãe. Eu comentei lá no comecinho, né, que quando a gente chegasse na placa-mãe eu ia voltar a falar um pouquinho do processador, porque são componentes que se interligam, né, gente? A placa-mãe, na verdade, ela vai ser aí, eu já vi ela sendo definida, né, para uma galera aí dessa área de hardware, como a espinha dorsal do seu computador. A placa-mãe vai ser responsável por conectar todos os componentes, tá bom? Então vai ser na placa-mãe que você vai ligar a sua memória RAM, por exemplo, vai ser nela que você vai colocar o seu processador, tá? Vai ser ela que vai determinar a quantidade de entradas USB ali que você vai ter na parte ali de trás do seu gabinete, ok, gente? Então, tudo isso é determinado pela placa-mãe. O que é interessante e extremamente importante vocês observarem quando vocês forem escolher a placa-mãe? O principal é se ela é compatível com o seu processador. E para isso, o essencial é que se você for usar processadores da Intel, você vai pegar placa-mãe da Intel.
Se você for usar placa-mãe da AMD, você vai usar processadores da AMD. Ou melhor, o contrário, né? Primeiro você escolhe o seu processador, tá, gente? Então escolher o processador, beleza, vou querer esse processador AMD Threadripper aqui, vai me dar um rendimento super 10. Ok, então aí você vai escolher a sua placa-mãe, tá? Justamente por isso que foi nessa sequência que foi apresentado para vocês aqui, tá, gente? Então aqui eu tô com essa placa-mãe e aqui vocês estão vendo que ela é uma placa-mãe Intel, ok? E aqui embaixo, vamos lá. Vocês têm algumas especificações aqui, né? Olha só, aqui fica até legal da gente ver, ó, aqui que vai o nosso processador, tá? O processador vai bem aqui no meio e em cima dele vai o nosso cooler que eu falei pra você. Vamos lá embaixo? Deixa eu ver aqui. Eita, vamos lá embaixo. Na verdade aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu ver onde que eu tinha... Aqui, ó. Então aqui já tá falando, né, que ele é compatível com os processadores Core da Intel, né, o Core i5, i7 e i9, ok? Então essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe bem legal, ela está aqui com um valor de R$ 477, né? Mas é claro, tá, pessoal, que vocês podem pesquisar outras aqui, tanto no Kabum quanto no Pichau. Como eu disse, isso aqui não é um vídeo de propaganda de maneira nenhuma, vocês podem ir atrás aí do que mais convém para vocês e pesquisar preços realmente, né? Porque acaba variando bastante. E sinceramente eu não sei se esse aqui seria a opção mais barata. E já pegando aqui na sequência, vamos para a última peça que eu quero conversar com vocês aí, mas de forma alguma menos importante, que vai ser a sua fonte de alimentação. Que, como o próprio nome já diz, vai ser a sua fonte de energia, vai ser por onde a energia vai entrar em toda essa combinação de peças que a gente montou até agora. E aqui, gente, é o seguinte, a dica que eu dou para vocês é não menosprezem a fonte de vocês. Porque a fonte, por ser um componente que, vamos dizer assim, ela não é um processador, não é uma placa de vídeo que interfere de forma extremamente direta no desempenho do seu computador, o pessoal fala, não, aqui eu vou pegar a baratinha. Só que se você acaba sobrecarregando a sua fonte, você vai ter problema com a sua máquina de forma geral. Então, vocês têm sim que pegar uma fonte que vai suportar toda essa combinação que a gente montou, ok? Então vou colocar aqui só fonte, vamos ver o que aparece pra gente, tá, pessoal? Olha só, então a gente tem aqui a primeira que apareceu, uma fonte EVGA de 600 watts. Como que a gente vai definir a fonte? Se vocês forem montar o computador de vocês, vocês vão ter alguém que vai fazer isso para vocês. Então essa pessoa vai poder dar um suporte e falar para vocês exatamente quanto que vai ser necessário. Hoje eu estou usando uma fonte de 500 watts. Ok? Pedro, mas você recomenda? Não recomendo. Recomendo que vocês usem mais, tá? Se vocês forem escolher a fonte por conta aí, gente, joguem para cima, tá? Para não ter problema depois. Então, qual que seria o mínimo? Depende das peças que você vai comprar, que você vai montar, mas no mínimo aí, gente, para um computador legal, 600 watts, ok? Vamos jogar sempre para cima aí, para não ter erro. Então, 600 watts seria o ideal aí para essa combinação que a gente montou até agora, mas deixando extremamente claro isso, tá, gente? Isso aqui vai variar de acordo com as peças que vocês escolherem. Se você escolher ali um processador Threadripper e, um processador super potente, é óbvio que você vai pegar uma fonte mais potente também, a sua fonte tem que acompanhar. Então aí você já vai para uma fonte, enfim, mais forte aí, talvez até de 750, e ver o que seria necessário aí para suportar esse processador. Então, gente, essas são as peças principais que vocês vão escolher ali na hora de montar o seu PC Render, tá? Tem outras peças, tá, gente, que são, assim, digamos, secundárias e vocês podem acabar escolhendo aí por conta própria mesmo, como é o caso do seu cooler, vamos dizer assim, que é muito importante também, tá, gente? Não estou dizendo que o cooler não é importante, é muito importante você manter a sua máquina sempre resfriada para que ela consiga trabalhar bem. Então, às vezes vocês podem trabalhar até com mais de um cooler, mas vocês vão escolher isso de acordo com o gabinete que vocês escolherem, tá? Vou até colocar aqui para vocês verem, vamos lá. Então, vou colocar aqui gabinete, por exemplo. E aí vocês vão ver que são muitas opções de todos os preços. Então você tem aqui gabinetes de R$120, 240. Isso aqui é o que vai determinar a estética que você vai ter seu computador. Então o que vale aqui mesmo é o seu bom gosto, tá, gente? Então basicamente são essas aí as peças que vocês vão escolher. E aproveitando aqui o finalzinho desse vídeo, gente, para responder outras perguntas que são muito frequentes lá no Projeto Jovem Arquiteto, lá no Instagram principalmente.
Pedro, compensa mais eu montar um computador ou compensa mais eu escolher um notebook, né? O desktop ou o notebook? Gente, se você for pegar um notebook, é muito importante que vocês vejam se esse notebook tem uma memória, uma placa de vídeo dedicada, tá? Se não tiver, ele não serve para você trabalhar com renderização. Outro ponto do notebook, se você escolher o notebook, você vai pagar também pela portabilidade e você não vai ter a possibilidade de fazer upgrades com facilidade nele, né? E essa é a parte que eu gosto do desktop. Eu posso chegar aqui, por exemplo, pegar o meu processador que está mais antiguinho e trocar ele. Eu não tenho dificuldade nenhuma para fazer isso. É só escolher aqui mesmo, fazer uma combinação de peças legal, chegar aqui e colocar o meu processador novo. Então, Pedro, é melhor desktop ou é melhor o notebook? No geral, o desktop acaba tendo um rendimento melhor com preço inferior, só que você tem a desvantagem de não ter a portabilidade. Outra perguntinha, tá, que me mandam muito é Apple ou Windows? Qual que você recomenda? Windows. Sendo bem direto, tá, gente? Eu recomendo para vocês o Windows. A Apple, ela tem ali computadores extremamente caros que a gente consegue uma configuração aqui aproximada com valores bem inferiores, tá? Além de ser o sistema aí que é muito mais utilizado no mercado da arquitetura ainda, tá? Então, se for para vocês escolherem um computador único exclusivamente de trabalho ali para você mexer com Sketch, V-Ray, eu recomendo que vocês utilizem sim o Windows. E acho que uma outra pergunta, né, uma dúvida que muitos de vocês devem estar tendo aqui nesse momento é: Pedro, eu tenho que comprar peça por peça, como que eu vou montar tudo isso na hora que chegar na minha casa? Vocês podem sim comprar peça por peça, foi o que eu fiz, é o que eu gosto de fazer particularmente, mas existem alguns sites, como é o caso da Pichau, se não me engano, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, gente? Tanto do Kabum quanto do Pichau, que, se não me engano, lá você monta o seu computador e eles fazem esse serviço de montagem, tá? Não tenho certeza, tá, gente? É legal confirmar lá no site, mas tem alguns sites que fazem sim esse serviço, entregam o computador montadinho, bonitinho na sua casa. Caso você opte por comprar peça por peça aqui no Kabum, você vai ter que ter um técnico aí para montar para vocês, tá? O que também não vem a ser problema, é só caso você tenha alguém de confiança, também é uma situação bem comum, tá? Inclusive é o que eu faço e nunca tive problemas com relação a isso. Gente, então tá aí. Acho que a gente falou de tudo que você precisa saber para montar o seu PC Render. Você, faça uma configuração legal de acordo com o que você tem no momento. É muito importante que vocês tenham claro na cabeça de vocês, gente, que o computador pra gente, para nós arquitetos, artistas 3D, enfim, ele é uma ferramenta de trabalho, tá? Ele aumenta muito o seu rendimento. Eu sei disso porque eu desenvolvi o meu TCC da faculdade e um computador que eu não sei nem falar a configuração para vocês de tão ruim que era. E eu sofri muito. Quando eu fiz um upgrade para um computador legal, eu consegui entregar maquetes em menos tempo, eu melhorei a minha produtividade e o principal que eu acho, né, a gente não passa mais raiva ali na frente do computador. Trabalhar com SketchUp, V-Ray se torna uma coisa prazerosa e a nossa maior preocupação deixa de ser não vou colocar esse bloquinho aqui porque vai pesar demais, né? Não vou colocar isso aqui, vai sobrecarregar a minha cena, e a gente passa a se preocupar mais com o que a gente tem que fazer para deixar aquela cena bonita. Claro que sempre trabalhando com a otimização. Um bom computador aliado a uma boa otimização não tem erro, tá, gente? É a fórmula do sucesso para vocês conseguirem resultados bacanas. E mais um parênteses aqui que eu preciso fazer, né, depois de falar isso. A sua configuração de computador, tá, gente? Isso aqui que a gente montou agora, ele não vai interferir exatamente na qualidade do 3D, tá bom? A qualidade do 3D você configura ali dentro do próprio V-Ray. Ele vai interferir diretamente no manuseio das ferramentas ali que você usa no seu dia a dia. V-Ray, SketchUp, AutoCAD, Revit, enfim, seja ela qual for, e no seu tempo de trabalho. Isso vai cair assim, cai mais de 10 vezes dependendo de como era seu computador anterior, ok, gente? Então, pessoal, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês aí, tudo isso que eu passei para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do Projeto Jovem Arquiteto, dá uma conferidinha lá no nosso site, caso você queira saber dos cursos que a gente oferece e tudo mais, tá? Tem bastante coisa legal por lá. Seguir o Projeto Jovem Arquiteto no Instagram e, caso você não tenha clicado no joinha ainda, já clica no joinha aí, tá, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.